O ambiente e a descarbonização anda mesmo tudo ligado. Vamos só ouvir ainda o próximo case study que vai ser apresentado pela Ana Fontoura Gouveia. Ana Fontoura Gouveia é a professora convidada da nova SBE e vai falar precisamente disto, das boas práticas das cidades portuguesas na aceleração da transição climática. Anda tudo ligado. Bom dia. Anda mesmo tudo ligado. Muito obrigada. Eu agradeço ao Observador este convite e agradeço sobretudo esta extraordinária manhã. Acho que todos aqueles que aqui tivemos o privilégio de estar e de ouvir estes painéis saímos daqui certamente enriquecidos com aquilo que foi dito e, na verdade, também com o debate que se gerou. Sei que sou eu e a seguir o almoço, estou bastante ciente de que já estamos aqui também há algum tempo, portanto vou procurar usar o meu tempo da forma mais eficiente possível e o que vos trago aqui, na verdade, é um estudo que coordeno com a professora Sónia Félix, que creio que também está aqui nesta sala, mas que não consigo ver, com 3 outros investigadores desta escola, João Fachada, o Diogo Torres e a Cláudia Lancha, e o que fazemos neste estudo é olhar para as boas práticas das cidades portuguesas. Quisemos focar-nos na realidade nacional, porque, de facto, já existem levantamentos de boas práticas na Europa e a nível global, mas neste estudo em particular o que procurámos fazer foi assegurar que o levantamento que fazemos tem também em conta as especificidades do nosso país e já agora e a diversidade geográfica dentro do nosso país, porque na verdade sabemos que as necessidades das diferentes cidades são muito diferentes. O que vos trago aqui, na verdade, hoje é... Eu creio que no painel anterior alguém falou sobre um filme de terror, eu não sei quando foi a última vez que foram ao cinema, mas certamente lembram-se daqueles trailers que surgem antes do filme principal. É mais ou menos isso que eu vos vou trazer hoje, porque este estudo de que vos vou falar, na verdade, será apresentado oficialmente no dia 18 de junho, também com a participação do Observador e, portanto, ficam desde já convidados para esse evento de lançamento. Vão-me permitir dar um passo atrás e pensar convosco sobre a razão de ser do tema do nosso trabalho. Porque é que queremos, na verdade, acelerar a transição climática das cidades portuguesas? Bom, em primeiro lugar, não estamos, nem pretendemos, não temos a veleidade com este projeto de ensinar nada às nossas cidades. Os dirigentes das cidades, os habitantes das cidades sabem exatamente aquilo que querem fazer e sabem exatamente aquilo de que necessitam. Portanto, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é recolher essas experiências, recolher aquilo de que bom se faz em Portugal, e é muito, na verdade, e consolidar essa informação de que forma a que ela possa ser usada, por estar sistematizada por outras cidades e por outras partes interessadas. O que fazemos é recolher boas práticas, não apenas ao nível do conteúdo, portanto, políticas públicas destas cidades na área da mobilidade, do edificado, dos resíduos. Não é só uma questão de substância, é também uma questão de forma. Como é que estas cidades conseguiram concretizar determinadas políticas? Como é que foi o envolvimento dos cidadãos? Como é que foi o envolvimento daqueles que depois vão ter que concretizar essas políticas no terreno? Todos esses desafios, como é que a política foi desenhada? Tudo isso integra, então, a nossa análise. E falava-vos aqui de um passo atrás, que ainda não dei, que vou dar agora, que é explicar, na verdade, porque é que nos preocupamos com a transição climática? Porque é que este tema, na verdade, é um tema que nos deve preocupar e porque é que devemos falar em aceleração e porque é que uma cimeira como esta é, na verdade, tão importante. E o que vos trago aqui neste slide é um conjunto de estudos científicos que olharam para os eventos climatéricos extremos na Europa nos últimos anos. 160 eventos climatéricos extremos estudados e, na verdade, desses 160, 116 foram mais severos ou mais prováveis por causa das alterações climáticas. E, portanto, o passo atrás que queria dar é
A ciência sobre as alterações climáticas é inequívoca. Naturalmente podemos aqui discutir como é que lhe respondemos, que tipo de respostas é que queremos dar. Isso é algo que podemos e devemos discutir. A ciência das alterações climáticas, não. A temperatura na Terra está a aumentar e claro que podemos pensar mais 1 grau, menos 1 grau, fará diferença, fará muita diferença, porque na verdade isso tem um impacto naquilo que é a ocorrência de eventos climatéricos extremos, um pouco por todo o mundo, não há país nenhum que esteja imune, e esta não é uma realidade distante no tempo. Não estamos a falar de 2050 ou 2100, não estamos a falar do futuro, estamos a falar hoje. Destes 160 eventos climáticos extremos estudados, 116 foram mais prováveis ou mais severos por causa das alterações climáticas. É uma realidade que tem depois um reflexo local muito evidente. Infelizmente, todos conhecemos estas imagens absolutamente devastadoras, absolutamente trágicas, e esta é uma realidade para a qual nos temos que preparar, infelizmente. Em Portugal, esta realidade também vai estar presente. Como vos disse, não há nenhum país que esteja imune. Trago-vos aqui alguns números apenas ilustrativos do que é que isto significa, não é? Eventos climáticos extremos, estamos efetivamente a falar de quê? Estamos, por exemplo, a dizer que, em vez de termos uma onda de calor por ano no nosso país, podemos ter 5 ondas de calor por ano. E isso significa não apenas estas ondas de calor vão ser não só mais frequentes, mas mais prolongadas, e isto traz um conjunto de problemas para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa mortalidade, para a vida das pessoas mais velhas, muito significativo para a nossa agricultura. Outro exemplo, dias com condições extremas de incêndio, a média histórica são 15 dias por ano, podemos passar a ter 30 a 40 dias por ano. Os fogos vão ser mais intensos, os fogos vão ser mais frequentes. Portanto, quando falamos de alterações climáticas, não estamos aqui a falar de uma realidade abstrata que se traduz num aumento da temperatura em 1 ou 2 graus a nível mundial. Estamos a falar de uma realidade local muito concreta que não é distante nem no tempo, nem no espaço. Portanto, caminhar para a neutralidade climática é uma necessidade absoluta. Temos então estes eventos climáticos extremos mais severos, mais frequentes. Daí resultam perdas económicas, perdas humanas, perdas de biodiversidade. Estamos a falar também, por exemplo, de maior volatilidade de preços, porque se o canal do Panamá não tiver caudal para os navios passarem, ou se o Brasil tiver uma seca e não exportar um determinado alimento de que todos dependemos, isso também significa preços mais elevados, significa a maior instabilidade, terá impactos na nossa saúde, nos nossos modos de vida. Tudo isto tem uma expressão local muito concreta. Isto não se materializa no espaço etéreo, isto materializa-se nas nossas cidades, no nosso país, um pouco por todo o lado. As cidades são também muito responsáveis por este processo de alterações climáticas. Estes valores já foram aqui referidos ao longo do dia. As cidades representam 2/3 do consumo global de energia, 70% das emissões globais. Portanto, naturalmente, também são convocadas a contribuir para aquilo que é a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, e o que nos dizem os cientistas é que é agora que temos de fazer alguma coisa. Esta década que estamos a viver até 2030 é o momento em que temos de agir e em que temos de transformar dramaticamente aquilo que são as nossas políticas climáticas. Se há uma necessidade, há também, no caso concreto da transição climática, uma oportunidade, e uma oportunidade muito relevante. Portugal tem no seu Plano Nacional de Energia e Clima objetivos climáticos que são conhecidos. O Estado Central depois concretiza esses objetivos em determinadas políticas relacionadas com impostos, com subsídios, com enquadramentos regulatórios, mas isto tem de ser traduzido em ação local.
E, na verdade, e isso já ficou aqui patente esta manhã várias vezes, as cidades são espaços de inovação por excelência. E são espaços de inovação precisamente porque são confrontadas com o problema concreto. São confrontadas, numa base diária, com problemas que têm de ser resolvidos, sejam eles a habitação, sejam eles a mobilidade, sejam eles os resíduos, e, portanto, esse confronto com uma realidade concreta também mobiliza não apenas os autarcas, mas muitas vezes os centros de inovação, as empresas, os cidadãos, as associações, para encontrar soluções. E isto acontece no nosso país numa base diária, de norte a sul do país. Temos aqui a referência a Cascais, mas também a CIM-Oeste tem sido ativa neste domínio e tantos outros municípios que têm sabido aproveitar as especificidades dos seus territórios e tornar, então, aquilo que é o caminho para a neutralidade climática uma oportunidade. Trago-vos aqui alguns exemplos de municípios que estão a fazer este caminho e que, na verdade, assumiram o compromisso de se tornarem neutros em carbono até 2030, mas esta lista podia ser, na verdade, muito mais longa. Estas oportunidades já estão em materialização e, portanto, reitero que o objetivo do nosso projeto não é ensinar nada às cidades, é apenas promover esta partilha de conhecimento de forma sistemática para que possamos, na verdade, aprender uns com os outros, porque a urgência da transição climática também assim o exige. A metodologia do nosso trabalho, temos duas linhas de ação. Por um lado, o que procurámos fazer foi, então, identificar algumas iniciativas que pudessem ser consideradas de referência nas diferentes áreas de intervenção da transição climática e que fossem também particularmente adaptadas à realidade nacional e que, portanto, pudessem, na verdade, ser usadas depois por outros municípios. Portanto, olhámos para critérios de relevância, replicabilidade, escalabilidade. Depois o que fizemos, e os nossos investigadores em particular, foi um trabalho de campo, portanto, indo falar com quer os promotores destes projetos, quer os utilizadores destes projetos, dessas iniciativas, para perceber então os pontos fortes e também, naturalmente, aquelas áreas onde podemos melhorar, sobretudo quando quisermos fazer de novo noutros locais. Sistematizamos esta informação de forma a que ela possa ser partilhada, disseminada, utilizada por todos. Em paralelo, olhámos também para um outro elemento que é muito importante deste exercício de transição climática das cidades, que é o trabalho em rede, o trabalho colaborativo. E há muitos exemplos de redes de cidades que se juntaram para trabalhar em conjunto e daí resultam muitas vantagens, na verdade. Naturalmente, podemos pensar que o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, é, à partida também, uma forma de partilharmos experiências e de aprendermos mutuamente. E só por isso já tem valor. Mas estas redes de cidades permitem também que cidades com interesses comuns se juntem e encontrem soluções conjuntas. E isso também permite esse encontro em torno de um objetivo comum, também permite que andemos mais depressa. E, noutros casos, as redes de cidades têm uma outra vantagem, que é dão escala. Um município sozinho, por vezes, não consegue avançar com uma determinada medida. E, por exemplo, se falarmos de mobilidade, isso acontece muitas vezes, porque os concelhos limítrofes são também importantes para a política de mobilidade de uma determinada cidade. E, portanto, quando se agregam, ganham escala que lhes permite, então, avançar com uma determinada política pública. São estas duas linhas de trabalho que seguimos no nosso relatório, com o objetivo, então, de sistematizar esta informação e dar, assim, o nosso contributo para este caminho que as cidades portuguesas já estão a trilhar. Olhámos para 6 áreas, enfim, mobilidade, edifícios, sistemas energéticos, indústria e empregos verdes, resíduos e economia circular e inovação social, e para cada uma delas, então, fomos olhar para algumas iniciativas de referência no nosso país.
Trago-vos aqui alguns exemplos. O que temos aqui é uma iniciativa da Gulbenkian, promovida pela Gulbenkian. Foi um projeto piloto em Setúbal, que procurou dar resposta a um problema muito concreto, que é, e que já foi aqui falado várias vezes, que é a pobreza energética. Pobreza energética significa não apenas que eu não consigo manter a minha casa aquecida, significa também, por exemplo, que eu não consigo tomar banho de água quente todos os dias ou que não consigo fazer uma refeição quente. Portanto, isto tem um efeito devastador naquilo que é a qualidade de vida de uma família e na saúde das crianças, por exemplo, na minha disponibilidade para o trabalho, no fundo, tudo isso. Só que é muito difícil chegar a estas pessoas, é muito difícil chegar às pessoas que estão em situação de pobreza energética, porque há um estigma social associado, mas também porque elas não têm, muitas vezes, a literacia energética ou outra para saberem que existem apoios, para irem ao encontro desses apoios. O que este projeto veio fazer, o ponto de transição, foi criar uma estrutura móvel a este contentor que, na verdade, vai junto das pessoas, não espera que as pessoas procurem ajuda, vai ao território, é particularmente relevante em territórios de baixa densidade e permite precisamente uma solução de proximidade junto de quem efetivamente precisa destes apoios. Uma das coisas que foi feita aqui neste projeto foi que os agentes que estavam dentro deste contentor a receber as pessoas eram da comunidade local, foram treinados naturalmente, foi-lhes dado formação e competência, mas eram pessoas que as famílias que estavam em situação de pobreza energética conheciam. E as associações locais foram também chamadas a proativamente identificar famílias que pudessem necessitar então deste tipo de apoio. Este projeto foi depois replicado já noutras regiões do país, Ponte Soura, Arganil, Baixa da Banheira, portanto começou em Setúbal, alargou-se a outros municípios e é um exemplo de inovação social, de fazermos um pouco diferente daquilo que costumamos fazer e de assim conseguirmos melhores resultados. Outro exemplo, este exemplo de Guimarães, o que temos aqui é um edifício de alto rendimento para desporto. É um edifício, portanto, que tem características funcionais muito específicas, sendo um edifício para desporto de alta competição e é um edifício net zero, é um edifício neutro em carbono. Naturalmente que construir um edifício desta natureza levanta muitos desafios, mas é um caminho importante para as cidades quando pensam não apenas no seu edificado já existente, mas também naquilo que será o seu edificado futuro. Como construir edifícios que são neutros em carbono, que conseguem produzir a energia que consomem ou que conseguem mitigar aquilo que é a sua pegada de carbono, já agora também para respeitar aquilo que serão exigências europeias no futuro, mas também para reduzirmos a nossa fatura energética e para reduzirmos emissões. Como é que foi possível fazer isto? Na verdade, esta iniciativa do município de Guimarães combinou muito bem dois elementos. Por um lado, antes do edifício ser feito, a autarquia foi visitar projetos noutros locais que tivessem sido bem-sucedidos, foi recolher ideias, foi recolher boas práticas, portanto, abrindo-se ao mundo e procurando o que é que noutras geografias estava a ser feito neste domínio. Mas, ao mesmo tempo, não se esqueceu de onde estava e, portanto, olhou para aquilo que eram os recursos endógenos, olhou para aquilo que eram até tradições e hábitos locais, por exemplo, a utilização da temperatura subterrânea para aquecer o edifício, a luminosidade natural que o edifício tem, vai buscar também inspiração às antigas fábricas têxteis. Portanto, olhar para o mundo, perceber o que é que outros estão a fazer, mas depois trazer esta ideia para a cidade concreta e adaptar essa ideia àquilo que é a realidade local, valorizando também os recursos próprios. E aqui está este edifício que cumpre não só as exigências climáticas, mas também as exigências de climatização e por aí fora que um edifício dedicado ao desporto de alto rendimento tem de cumprir. Depois aqui à Esprela, no Porto, o que vos trago aqui, na verdade, é o que se chama uma comunidade de energia renovável, que é uma forma de produzirmos energia limpa num determinado local
e consumi-la nesse próprio local, portanto, pelos residentes, pelos habitantes desta região. Aqui o que foi feito, e é uma iniciativa da Câmara Municipal, foi procurar criar, na verdade, na zona da Asprela, que é uma zona que tem características muito específicas, tem um polo universitário, tem 4 complexos de habitação social, tem indústria, tem hotéis, tem associações culturais. Criar ali um laboratório vivo para a sustentabilidade, testar soluções de transição climática, mas tendo em consideração o envolvimento da população. E, portanto, esta comunidade de energia renovável, que na verdade foi uma iniciativa piloto a nível nacional, o que procura fazer é assegurar que cerca de 180 famílias destes bairros têm acesso a eletricidade limpa, mas também a eletricidade mais barata. Aqui estamos a falar, por exemplo, de uma redução da fatura de eletricidade destas pessoas, destas famílias por ano, de cerca de 200 euros, portanto também muito, muito significativo. Finalmente, o último projeto que vos trago aqui, e há muitos mais no nosso relatório, o último que vos trago aqui tem a ver precisamente com a mobilidade e com a criação de incentivos positivos para que as pessoas alterem os seus hábitos. Aqui foi uma iniciativa da Câmara Municipal de Braga, em que através de uma app e da jugificação se procurou, no fundo, recompensar pessoas que mudassem de hábitos, que passassem a andar mais a pé, passassem a andar mais de bicicleta, passassem a andar mais de transportes públicos e com isso, com esses incentivos positivos, basicamente pelas emissões evitadas, pelos quilómetros percorridos, as pessoas recebiam pontos, esses pontos eram transformados em euros, os euros eram gastos no comércio local. E com isto o que se pretendia, na verdade, era criar uma alteração estrutural de hábitos, portanto, transformar aquilo que são os hábitos destas pessoas. Isto só foi possível, já agora, e estou mesmo a terminar, isto só foi possível também porque Braga integrava uma rede europeia de mobilidade, onde foi possível, então, no fundo, juntar-se a esta iniciativa piloto que estava a acontecer também em Istambul e em Tallinn, e depois, mais tarde, numa segunda fase em Itália. Esta também é uma vantagem das redes, é experimentarmos em simultâneo, é testarmos soluções inovadoras e, neste caso, desta aplicação e desta iniciativa, por exemplo, 30% das pessoas que não eram habitualmente utilizadores de bicicleta passaram a ser depois dos incentivos terem desaparecido e, portanto, demonstrou que há aqui um caminho a fazer também na indução positiva daquilo que é a transformação dos nossos hábitos. No nosso relatório temos muitos outros exemplos, casos positivos de soluções que foram encontradas pelas nossas cidades, quer, como vos disse, quanto à substância, portanto, quanto em termos de sistemas energéticos, em termos de mobilidade, em termos de gestão de resíduos, mas também quanto à forma, porque muitas vezes este é o desafio. Como é que chegamos às pessoas, como é que conseguimos que as pessoas fiquem envolvidas naquilo que estamos a fazer, como é que desenhamos uma política pública ou uma determinada iniciativa que de facto se adequa à nossa realidade, porque não podemos ter aquilo que no outro dia numa conferência ouvi, um cemitério de iniciativas piloto nas nossas cidades. Não queremos só ter projetos piloto atrás de projetos piloto, queremos ter projetos piloto que depois, aqueles que provarem que efetivamente são eficazes, possam ser replicados, quer naquela cidade, quer noutras cidades, acelerando assim o caminho de transição climática das nossas cidades. Do meu lado era isto que vos queria trazer. Convido-vos a participar no evento de 18 de junho, aqui nesta sala, com o Observador. Será um bocadinho um déjà vu, mas eu acho que, na verdade, a grande vantagem também destas discussões é poderem ser continuadas no tempo, sustentadas, porque não é hoje, não é aqui que vamos resolver todos estes problemas, mas é certamente também desta discussão e já agora, e destes encontros, que vamos conseguir fazer algo que seja significativo, então, para acelerar este caminho de transição climática das nossas cidades. Muito obrigada. Antes da pausa do almoço, já tivemos o case study com vários casos práticos de boas práticas que são aplicadas em algumas das cidades
de Portugal. Agora vamos passar para a discussão com o nosso painel, que vou apresentar desde já. Ana Isabel Trigo Moraes é CEO da Sociedade Ponte Verde, que convido para se juntar aqui ao palco. Ao Luís Almeida Capão, que é diretor de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Cascais. E Sofia Ferreira, vereadora da Câmara Municipal de Guimarães, tem o pelouro do ambiente. Bem-vindos. A moderação deste painel está a cargo da Helena Matos, colunista do Observador. Olá, tá bom. Boa tarde. Olá, tá bom? Obrigada. Ai, olá, como está? Olá, Olá, boa tarde. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui e particularmente refrescante, tendo em conta tudo aquilo que se anuncia em termos de temperaturas para os próximos dias e já para hoje. A primeira constatação é que é preciso que se entenda que eu venho de uma geração educada a ouvir histórias sobre os ratos do campo e os ratos da cidade, e que todos os ratos, claro, queriam viver no campo, porque a cidade era um sítio horrível. E, por outro lado, por contraste com estas magníficas instalações, a universidade, ou as duas universidades que frequentei, de facto não tinham nada a ver. Não sei se um dia darão curso para a terceira idade, mas talvez eu pondere voltar à universidade, porque, de facto, as instalações são convidativas. Agora, olhando aqui para as cidades, que é aquilo que aqui nos traz, e tendo em conta que, mais do que cidades, o fenómeno da urbanização é transversal ao mundo, e mesmo quando se vive naquilo que não se considera uma cidade, os modos de vida também são cada vez mais urbanos. Portanto, eu acho que há aqui um conceito de urbanização que até vai muito para lá do próprio conceito de cidade, ou sobretudo de grande cidade, admitindo que, quando comparadas com outras, não serão assim tanto, mas quando nós temos cidades como Lisboa, o Porto, Coimbra, Setúbal, mas quando vamos para o interior, o próprio modo de viver é também ele cada vez mais urbano. Portanto, eu creio que sobre estas coisas é melhor ouvir quem sabe, e as pessoas e os membros deste painel sabem, sem dúvida, muito mais do que eu, mas eu gostaria como usar, acho que vou recorrer àquele mecanismo tão habitual da cunha portuguesa, para nesta oportunidade também pedir-lhes que, para lá de tudo aquilo que têm para falar sobre como é que podemos atingir esse desígnio de uma neutralidade carbónica, ou pelo menos de uma menor pegada ambiental, como é que isso se consegue sem aumentar aquilo que é a imensa crispação social e política que, sobretudo noutros países, tem acompanhado muitas vezes estas intenções de uma maior neutralidade. Isto passa muito também pelas questões da mobilidade, de substituições de equipamentos e, portanto, como é que se consegue fazer deste desígnio um desígnio transversal na sociedade e não apenas uma espécie de excentricidade, ou pelo menos uma opção de quem já tem tudo. E quando eu penso que seria mais interessante que se fosse visto como uma opção de quem quer viver melhor. Portanto, é um pouco por aí esta questão da neutralidade carbónica como uma oportunidade para os urbanos e não só viverem melhor, e não apenas como algo que ainda vem complicar as vidas, que já são, sem dúvida, muito complicadas. Portanto, eu agora tenho aqui um dilema complicado, que é a quem é que vou dar a palavra em primeiro lugar. Acho que o Luís Almeida Capão não se importará de ficar para depois. Tenho duas senhoras e, portanto, aqui a ordem alfabética ainda é uma coisa extraordinária e vamos começar, ou pelo menos eu vou começar, por Ana Isabel Trigo Moraes, que é CEO da Sociedade Ponte Verde. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou muito habituada ainda a esse critério da ordem alfabética, porque cada vez que ia fazer os orais, eu era sempre das primeiras a fazer orais por causa da ordem alfabética, mas entretanto eu a sentir-me tão original. Tornou-se uma coisa que já estou muito habituada. Muito bem,
Eu talvez começasse por comentar o tema da neutralidade carbónica. Enfim, eu que trabalho na Sociedade Ponto Verde e que trabalho muito a cadeia de valor do grande consumo, mas no final, ou seja, a responsabilidade da Sociedade Ponto Verde é tratar das embalagens dos vários materiais depois do consumo. O que é que lhes acontece? Acontece muitas coisas, separar, colocar nos contentores, reciclar, transformar a matéria-prima e voltar a introduzir no consumo. Mas no tema da neutralidade carbónica, talvez pegando um bocadinho mais pela pequena provocação que me pareceu ver no seu considerando, eu diria assim, eu acho que quanto mais nós cairmos na tentação de anunciarmos grandes planos estratégicos para a descarbonização em 2050, mais um plano de ação para a economia circular em 2030, mais um plano extraordinário que vai salvar o planeta, que vai acontecer mais ou menos ali por 2040 ou 2060, não interessa. Porque o horizonte temporal é tão longe das pessoas que as pessoas não têm a capacidade de realizar os impactos na sua vida e nos impactos nas pequenas decisões que têm que tomar na sua vida. E, portanto, parece que os temas da neutralidade carbónica são assim coisas distantes. E, de facto, quem está mais próximo de criar soluções para que, de facto, haja uma alteração, no caso de alternativas de combustíveis, para podermos levar a vida urbana, que, como bem disse, se estendeu, enfim, à nossa civilização, aqui um bocadinho mais ocidental, eu julgo que nós temos uma grande dificuldade em tentar fazer perceber às pessoas daquilo que nós estamos a falar. Nós, no nosso setor, temos um fenómeno que se chama, enfim, é da gíria, que chama-se o NIMBY, que é assim, Not in My Backyard. Toda a gente quer ter cidades maravilhosas, excelentes energias, ótima mobilidade, uma ótima política de tratamento da limpeza urbana, dos seus resíduos, toda a gente quer tudo, mas depois ninguém quer próximo de si um aterro. Ninguém quer próximo de si uma incineradora, entre outras coisas. Portanto, o que é que está a acontecer? A mim o que me parece é que é preciso ter uma linguagem, quer nas grandes políticas públicas que se desenham para o país e que são muito discutidas também em Bruxelas, quer nas políticas locais, uma vez que estamos aqui até a falar na Cimeira das Cidades. Acho que é preciso explicar às pessoas melhor de facto, aquilo que são as vantagens e as desvantagens de termos um comportamento de não largar o carro, de não separarmos os resíduos, de não termos cuidado na forma como racionalizamos o consumo de energia. E as pessoas, de facto, tudo é como consumimos a água. É tudo demasiado fácil. Havendo aqui uma outra dimensão, essa um bocadinho mais técnica e talvez mais complexa, que é, será que os portugueses estão a pagar um conjunto de serviços públicos essenciais, como, por exemplo, o custo da água, o custo de tratamento da limpeza das suas cidades, como devem estar a pagar ou não? Resumindo, porque este tema dava uma longa conversa, o que eu lhe queria dizer é, podemos continuar a discutir a neutralidade carbónica em imensas dimensões, mas para que haja alguma transformação, precisamos ter uma linguagem mais clara, mais transparente e mais simplificadora daquilo que são as vantagens e desvantagens de fazermos escolhas. Porque, basicamente, como comunidade, como sociedade, como coletivo, nós temos que fazer um conjunto de escolhas que nos vão trazer impactos e externalidades positivas e externalidades negativas. E, portanto, vamos ser mais neutros em carbono, ou seja, vamos alterar o modelo de consumo, o modelo das nossas vidas, mas com a consciência que isso nos está a levar para algum lado. Senão, é natural que haja uma grande resistência, anuncia-se acontecer. Bem, e então parece que foi quase assim uma ponte para a próxima convidada, Sofia Ferreira, que tem também a circunstância de ser vereadora do Ambiente na Câmara de Guimarães. E há aqui uma questão que foi referida já, que é a questão, por exemplo, do preço político da água. Durante Portugal viveu a Primeira República assombrado com o preço político do pão, não é? E hoje em dia essa questão deixou de ser relevante, e então, sobretudo, se não tiver glúten, estamos dispostos a pagar muito mais, mas agora temos uma espécie de preço político da água, e é uma área que é difícil para as autarquias, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar, mas, e até podem pagar muito, mas há bens que lhes aparecem como sendo, até porque sendo tão básicos e tão essenciais à vida, a questão do custo surge quase como contra a natura. E aqui temos a questão
do preço da água. Temos também, depois, em termos de autarquias, esta ideia do ambiente, está tudo bem, se for para pôr uma árvore, se for para fazer um jardim, mas pequeno, mas não mais do que isso. Ou seja, quando se cruza com a vida diária e cotidiana, quando não é apenas um póster bonito, pode ser mais complicado. Isto, não esquecendo que estamos em ano de autárquicas. Muito bem, muito obrigada a todos e a todas. E antes de mais, também agradecer o convite e a oportunidade para estar hoje aqui a dar o nosso contributo e a contribuir para tão importante reflexão. Na verdade, as autarquias têm uma responsabilidade e um desafio enorme em muitas áreas, mas de uma forma muito concreta no tema que aqui referiu. E, portanto, devido à proximidade também que têm com o cidadão, e somos nós, os autarcas, estamos muito próximos das pessoas, logo estamos na linha da frente a ouvir os seus desafios, as suas reclamações, as suas sugestões. E nesta, como noutras áreas, entendo que é importante para o decisor político ter vontade e ter uma determinação na persecução de um conjunto de projetos, de decisões que são fundamentais. Na verdade, Guimarães assumiu de forma clara o compromisso com a neutralidade climática. Foi aqui referido a importância do impacto que um conjunto de medidas tem na nossa população. Que o autarca, neste caso concreto, que é nessa qualidade também que aqui estou, é muito importante que tenhamos a determinação e a força para não retroceder nesse caminho. E é complicado em todos, ao longo de todo o tempo, referiu a proximidade às eleições, ao momento eleitoral que se avizinha, mas na verdade esse é um exercício que se nos é colocado diariamente. Todavia, há que perceber, temos que ter também consciência de que para mudanças tão complicadas e tão complexas é determinante termos as pessoas connosco, as pessoas têm de fazer parte e elas estarão, todos nós, não é, enquanto cidadãos, e estaremos mais receptivos a contribuir para, eventualmente, alguns sacrifícios ou alguns desafios maiores, se tivermos também um conjunto de necessidades satisfeitas, as necessidades básicas. E aqui tem de haver, a meu ver, e reforço a determinação de não regredir. Falamos do custo da água, seja ao nível dos resíduos, da água. O que é importante também é o município, e no nosso caso temos mecanismos que nos permitem, em devida articulação com as entidades competentes, sejam elas quais forem, em função do objeto, termos mecanismos para apoiar as famílias que sejam efetivamente vulneráveis. E, portanto, por exemplo, em termos de eficiência energética, que é um tema que também está muito na agenda, e esta é uma área que nós também temos vindo a intervir e que consideramos que é determinante, o combate à pobreza energética. E como é que nós fazemos também isto? Investindo ao nível do edificado, complementando, articulando com instituições no terreno a informação, portanto, combater também, ou promover, neste caso, a literacia ambiental, climática, a informação, porque as pessoas têm de sentir um impacto positivo daquelas ações que nós queremos implementar e elas têm de sentir que depois, no final do dia, vale a pena fazer um esforço porque a sua fatura vai ser inferior. E o seu conforto? Não é? E o seu conforto também. Portanto, e aqui há muitos projetos que neste percurso poderíamos aqui referir e que temos vindo ao longo dos últimos anos a implementar em Guimarães, mas eu, até no início da discussão, privilegiaria nesta fase o investimento, o trabalho que temos vindo a fazer ao longo de muitos anos junto da população. E, portanto, quando investimos ou desenvolvemos um projeto de cidade
que nos permite, em 2001, ser classificados como património mundial. Nós estamos a falar de um projeto de desenvolvimento que investe na educação, que investe na cultura. Quando criamos um laboratório da paisagem, que é um centro de excelência ambiental, o município está a investir na investigação, está a investir no conhecimento, que também permite que, ao final destes últimos anos, e estamos a falar de um programa fundamental, por exemplo, o programa Pegadas, que envolve cerca de 800 ações em todas as escolas no concelho, por ano, portanto, e um programa que se iniciou em 2016, se a memória não me falha, nós estamos a contribuir para elevar o conhecimento, em possibilitar também às nossas crianças, aos nossos jovens, que possam ter uma participação mais consciente, mais ativa nesta matéria. E, portanto, os municípios não podem recear ser monitorizados, não podem recear ouvir o cidadão. E quando criamos assembleias de cidadãos para decidirem, junto com o município, quais são os projetos determinantes que gostariam de ver implementados, temos de estar receptivos para ouvir e para trabalhar em conjunto. Quais são os projetos que as pessoas mais favorecem quando as escutadas? Preferem mais o jardim, mais eficiência energética, portanto, mais janelas térmicas? Quais é que são? Porque quando se ouvem as pessoas, percebe-se o que é que elas querem. Sim, completamente. E o que é que elas preferem? As pessoas preferem melhorar a sua qualidade de vida. A questão da mobilidade é uma questão que está muito presente. Sim. Para além da eficiência energética, sim. Mas eu diria que neste momento a questão da mobilidade será aquela área que toca e que realmente interfere com o maior número de cidadãos. E isso também, essa realidade, faz com que o município, ouvindo, porque é assim, não é? E esta componente é muito importante. Os eleitos têm de ter a responsabilidade e têm de cumprir o compromisso que assumem com as suas comunidades. E a área dos transportes, a área da mobilidade é uma área fundamental. No nosso caso, nós saímos de um contexto em que o município, praticamente há uns anos atrás, há 8 anos, não tinha um investimento direto na área da mobilidade, mas iniciamos um novo modelo, uma nova concessão de transporte público, que neste momento faz com que o município faça um investimento avultado em termos nesta área, uma concessão que nos permitiu, nestes 3 últimos anos, aumentar em mais de quase 1 milhão de quilómetros ano a oferta pública de transporte rodoviário. Portanto, o investimento que fizemos e que estamos a fazer nesta área, que para nós é fundamental, tem um objetivo, obviamente, de reduzir, não é, a nossa pegada e a emissão, mas tem também, queremos tirar os carros da cidade, queremos tornar o transporte público mais acessível, ambientalmente mais sustentável, e, portanto, esta é uma mudança profunda que fizemos, não só ao nível da oferta, mas também em termos de material circulante. A adesão dos cidadãos? A adesão tem vindo a ser positiva. Não é fácil. Agora, nós estamos a falar de projetos nesta área ou noutra, na área dos resíduos, que também é uma área da economia circular, em que também investimos imenso e trabalhamos muito com a comunidade. Nós também não podemos desistir à primeira, nem podemos... Diria que, por vezes, o decisor político vive com esta dificuldade em prosseguir com a política e, na mesma, querer garantir, digamos, a sua popularidade. É importante que temos que acreditar nos projetos e temos que ter vontade e ter a certeza de que este é o caminho e implementá-lo. E esta área da mobilidade é fundamental. Eu dou um exemplo, complementando todo este trabalho na área que temos na área do transporte público rodoviário de passageiros, em que, como disse, fizemos uma revolução completa em termos de oferta, em termos de aumento da oferta e da qualidade, e neste momento temos a frota, mais de metade ela é elétrica,
Portanto, e isto depois impacta de forma muito positiva na área da redução também tarifária, não é? E complementando os apoios governamentais, o município, portanto, assumiu que esse era o caminho, esse é um investimento e é um caminho que não tem retorno. E também, neste momento em que trabalhamos a nível também com o Governo e com as entidades competentes, em que vamos implementar o BRT. E, portanto, o BRT, portanto, o Metrobus, não é? Sim, sim. Para a ligação à cidade de Braga, logo à alta velocidade, é para nós determinante e vem complementar também uma área muito importante, o servir a comunidade, o elevar o nível da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, estarmos a contribuir para uma área fundamental em termos de metas que pretendemos atingir, até com o contrato que assumimos com a Comissão Europeia, ao assumirmos que até 2030 somos, juntamente com Porto e Lisboa, uma das cidades que seremos, portanto, climaticamente neutras. Muito bem, então acho que talvez esteja na altura de perguntar a Luísa Almeida Capão, que de facto é diretor na área do Ambiente e Sustentabilidade na Câmara Municipal de Cascais. Tudo isto parece ser certo, bater tudo muito certo, estar tudo muito correto, mas depois, por exemplo, quando estamos a falar da área metropolitana de Lisboa, porventura, um dos maiores obstáculos a uma menor pegada ecológica e a um menor inferno das vidas de quem aqui reside, seria que as empresas de transportes públicos, de facto, funcionassem. Ou seja, funcionassem como deveria ser, 365 dias por ano, tivessem uma menor conflitualidade laboral, tivessem uma maior oferta. Estou claramente, por exemplo, a pensar no caso da CP, por exemplo, não é? Mas não apenas a única. Nós tivemos vários dias de greve da CP até em período eleitoral. Depois, neste momento, estamos em Lisboa com greves no metro, não é? Que se tornarão ainda mais, irá crescer o seu horário na véspera daquilo que é o feriado municipal. Eu já sei que estou a falar de Lisboa e que está em Cascais. Mas a questão é que o funcionamento dos transportes públicos impacta muito mais geograficamente do que na área estrita daquela carreira ou daquela linha. Ou não? Bem, antes de mais, boa tarde. Agradeço o facto de me sentir bem em minoria e, portanto, uma minoria de género, obviamente, sendo homem, tenderia naturalmente a concordar com tudo o que dirão e, neste caso, acho que este painel, obviamente, nos abrange todos no mesmo caminho, este caminho da neutralidade carbónica. Em relação à questão que me põe, obviamente, que há uma interligação grande entre os serviços de transporte que são proporcionados seja pelo Governo Central, seja depois pelos diversos atores na área metropolitana de Lisboa. Neste caso, em Cascais, há uma forte incidência de interligação entre os municípios de Oeiras e de Lisboa, porque o movimento pendular essencial de Cascais é feito no início do dia de Cascais para Lisboa e no final do dia de Lisboa para Cascais, com todos os interstícios que possam surgir aí entre os concelhos vizinhos, nomeadamente Sintra, eventualmente Mafra, Amadora. Mas, de facto, aquilo que se tem proporcionado, e isso foi um movimento que foi até liderado pelo atual Ministro das Infraestruturas e dos Transportes, o engenheiro Miguel Pinto Luz, ex-vice-presidente da Câmara, que, de facto, quis, a partir de Cascais, mostrar que era possível concatenar vontades de vizinhos e criar soluções que fossem, acima de tudo, não só perenes, duradouras, mas que fossem fatores de melhoria da qualidade de vida do utilizador final. De facto, é para isso que se fazem políticas de mobilidade e o decisor político, seja em Cascais, seja agora, enquanto, acredito eu, enquanto ministro do setor, obrigatoriamente o objetivo final é servir a população e servir melhor os interesses de quem tem de se deslocar para o trabalho, para a escola e, nomeadamente, também numa área tão turística, também quem quer vir dar um passeio, conhecer as praias de Cascais de manhã, ou ir, por exemplo, de Cascais dar um passeio a Lisboa e conhecer um grande museu. E, portanto, o que importa mesmo, e surgiu da gênese quando Cascais queria os transportes públicos gratuitos. Esse é o principal fator. E quando falamos de neutralidade carbónica, o maior fator de sucesso da neutralidade
carbónica e aquele que permitirá, então, evitar aquilo que a Helena disse bem, que são fatores de crispação social, ou até muitas vezes desequilíbrio de competitividade entre o continente europeu e continentes adjacentes, nomeadamente o continente asiático, por via de sermos muito bem comportados e de queremos, de facto, ter uma qualidade de vida acima da média, termos a qualidade de saúde e qualidade dos serviços que prestamos e da forma como nos integramos enquanto comunidade, não podemos, ao mesmo tempo, criar fatores de perda de competitividade e, obviamente, subjacentemente a essa perda de competitividade, uma redução da qualidade de vida a que nos habituamos. E, portanto, quando se cria movimentos de olhar para a neutralidade carbónica e querer resolvê-la olhando para o consumidor final, é obrigatoriamente um fator de sucesso. Isso aconteceu a partir de Cascais, outros municípios se seguiram. Eu dou o exemplo, por exemplo, da minha filha, com 13 anos, com o Passo Social em Lisboa, consegue andar de transportes públicos, e eu deixei de me preocupar como é que ela vem de casa para a escola, porque de facto é um passo social que era gratuito até aos 12 anos, mas entretanto passou a ser gratuito até aos 23, se a memória não me falha. O mesmo acontece em Cascais. O mesmo cartão Viver Cascais permite ter acesso às refeições da escola e ter acesso a um conjunto de serviços, desde as bicicletas, a estacionamento, há uma imensidão de serviços que estão incluídos nesse ID. E, portanto, é essa inclusão da neutralidade carbónica, a inclusão do utilizador final e daquilo que é a melhoria da qualidade de vida que permite, a partir de Cascais, criar essa continuidade da área metropolitana de Lisboa e, obviamente, é um trabalho que tem de ser feito urgentemente para que, de facto, todas as autarquias, todos os concelhos ou todas as entidades que tenham a capacidade de gerir as redes metropolitanas de transportes possam integrar-se entre si e criar sistemas, de facto, unos e sistemas intercompatíveis, de modo a que seja indiferente se eu sou um cascalense e se me quer deslocar a Oeiras ou se me quer deslocar a Lisboa, é completamente diferente a forma como chego lá, porque de facto o mesmo sistema funciona para todos. Obviamente Cascais teve a capacidade de dar essa gratuitidade que fosse universal, e isso também obrigatoriamente acredito que possa ter posto um bocadinho de pressão a ter obrigado outros concelhos vizinhos a perceber como é que poderiam ou não acompanhar esta medida. De facto, para nós era muito crítico a neutralidade carbónica nos transportes, isso caminha-se com os caminhões de hidrogênio, com os autocarros movidos a energia, mas também com acesso universal à gratuitidade destes transportes, para que as pessoas possam deixar o carro, possam deixar de comprar carro, que acontece hoje em dia com as novas gerações, e possam utilizá-lo. Mas, contudo, nós temos a Marginal, a A5, todos os dias cheios de automóveis, ou seja, o que acontece é que o transporte público não está, pelo menos, a ser visto como uma alternativa que deveria ser, ou seja, por falta de conforto, ou seja, por falta... E quando eu digo falta de conforto, posso dizer coisas tão simples como a distância que há entre um cais e uma composição de comboio, por exemplo. Posso dizer a dificuldade que é, muitas vezes, a acessibilidade às estações, a previsibilidade de horários. Portanto, nós temos aqui, por um lado, uma grande evolução, uma preocupação com a gratuitidade. Eu achei curioso ter referido que já não é preciso ser residente no sítio para conseguir ter os bilhetes, porque houve, de facto, uma época em que os residentes nestas áreas eram os colecionadores de bilhetes, porque acabava-se uma área, passava-se para a outra, tinha-se outro bilhete. Portanto, tem havido uma procura de resposta, sem dúvida, por parte das administrações, das variações, das empresas, mas municipais e não só, mas, por outro lado, no terreno, e agora a pergunta, pois claro, está dirigida ao Luís Almeida Capão, mas também poderá depois passar para as outras convidadas do painel, o que é que parece falhar, porque todos os dias tem de falhar alguma coisa quando olhamos para aquelas filas infinitas de automóveis, não é? Sim, genericamente é haver uma capacidade de integração entre as várias visões. E normalmente sabemos que os ciclos eleitorais autárquicos são de 4 anos e muitas vezes a rotatividade não permite que haja uma visão estratégica a longo prazo. Cascais conseguiu, tem tido bastante estabilidade nessa área e conseguiu, por exemplo, investir nessa área de uma forma bastante visível. Quando, por exemplo, Cascais cria parques de estacionamento onde há uma gratuitidade ou uma tendencialmente gratuitos para os utilizadores do cartão Viva Cascais.
em que conseguem ter um parque de estacionamento perto de uma estação de comboios, que serve, por exemplo, a ligação a Caixo de Dré, automaticamente estamos a dar condições às pessoas para que, de uma forma cada vez mais cómoda, possam sentir que o transporte público é uma alternativa. Agora, se isto não existir em toda uma área metropolitana, e portanto é algo que tem de começar em algum lado. Eu acho que é uma tendência que se vai criando. Eu tenho a certeza que também há muita comodidade no uso de transporte individual, ainda há muitas medidas de promoção do car sharing ou do transporte partilhado. Por exemplo, nos Estados Unidos temos, e não só, mas lembro, por exemplo, nos Estados Unidos temos vias dedicadas única e exclusivamente a transportes com mais do que uma pessoa e, portanto, tem uma prioridade diferente. A questão também dos BICs que se falam, dos autocarros de grande dimensão. Enfim, há um conjunto de iniciativas que estão a ser desenvolvidas e a partir do momento em que há vontade dos vários conselhos subjacentes, começamos, obviamente, a caminhar nesse sentido. Cascais teve a sorte de já ter feito muita parte desse trabalho e tenho a certeza também com a modernização da linha de Cascais isso também vai proporcionar a cada vez mais pessoas possam utilizar os transportes públicos. E só para terminar, quando vemos as praias de Cascais cheias de jovens, esses jovens, a grande maioria deles já chegam a Cascais através de transportes públicos, e nós sentimos isso. É a mesma coisa, por exemplo, da nova School of Business and Economics, onde nós estamos, a grande maioria dos alunos chegam já transportes públicos, seja na estação de Oeiras, seja na estação de Carcavelos. Ana Isabel Trigo Moraes, há pouco a vereadora Sofia Ferreira usou aqui uma expressão que em ambiente e nestas áreas de sustentabilidade me parece ser fundamental. Não é tanto uma expressão, mas uma questão quase que de um princípio, e que é a capacidade de não recuar, de manter as opções que foram feitas. Porque uma das coisas que parece acontecer muito nesta área, não é? E isso prende-se também com aquilo que fez, que é o anúncio, faz-se um anúncio de uma coisa espetacular para 2000 e não sei quantos, um plano, parece que é a solução para o mundo, e depois as coisas não correspondem ao anunciado. Por outro lado, começam a aparecer as críticas, porque, como é óbvio, tudo é suscetível de ser criticado, mais a mais se não começa logo a apresentar os tais resultados para os quais tinham sido criadas tão grandes expectativas. Portanto, esta questão do manter, esta capacidade de manter, pelo menos, eu já não digo a longo prazo, mas a médio prazo, aquilo que foi uma determinação e uma resolução. Como é que isso se faz? Certo, bem, enfim, para já eu gostava de responder a isso com um princípio, que é o princípio da escassez. E o que, do meu ponto de vista, enfim, eu queria cumprimentar muito aqui, que era o município de Guimarães, que é de Cascais, ou seja, a ponto de ver, trabalha com estes dois municípios na recolha e na reciclagem das embalagens. Mas o que eu queria dizer é, eu acredito que nós podemos ter aqui alguma discussão na velocidade com que estamos a percorrer o caminho. Eu devo dizer que em Portugal estamos demasiado devagar. Precisamos de muito mais ambição para tornarmos o país mais sustentável do ponto de vista de um conjunto de políticas públicas e de território. E, portanto, eu acho que a escassez é a necessidade e é também já a experiência que quem gera o território, porque o tema de gerir a proximidade é muito relevante. Eu costumo dizer assim, nós temos tendência a ver o mundo pela uma bolha, vemos aqui uma bolha e não vamos ao território. Eu gosto imenso de ir ao território, ainda no domingo passei na A7, na autoestrada de Guimarães, vou muitas vezes lá em cima, e isto resolve-se com não andar para trás. Não é possível andar para trás. Você não pode ter uma cidade, por exemplo, um conjunto de serviços ao cidadão e depois deixar que eles se degradem. Quer dizer, poder pode, mas se isso acontecer, vai pagar de uma ou outra forma coletivamente essa para um ponto quase anterior àquele que partiu. Com certeza, porque o mundo não para, não é? E o nosso problema às vezes é conseguir acompanhar o ritmo do mundo. Andar para trás tem impactos negativos muito, muito fortes. E eu, se me permitisse, claro, aqui uma outra dimensão que tem a ver com o seguinte. O país está a mudar, o país tem mudado imenso nos últimos anos, 10, 15 anos, com várias transformações que é preciso discutir os seus impactos, na minha opinião. Nós temos tido um país que se encontrou no turismo uma enorme capacidade de geração de riqueza para o país. O turismo tem impactos muito positivos, mas também tem alguns impactos que são as externalidades negativas, como dizem os economistas, que temos que tratar, por exemplo, no setor da neutralidade carbónica, no setor do ambiente, da qualidade de vida das pessoas. Temos ainda muito trabalho para fazer.
O país tem neste momento enormes comunidades, e não é só em Lisboa e nas grandes cidades, é espalhadas por todo o território. Temos uma pluralidade de nacionalidades que estão a desempenhar funções no nosso país e que não têm a menor coincidência ou aproximação daquilo que são os nossos hábitos do dia-a-dia, por exemplo, de gestão das nossas cidades e dos nossos territórios, para que depois os resultados das políticas, quem está no terreno, quem está na administração pública, quem está no executivo, quem está em Bruxelas, porque isto aqui é tudo uma escadinha, possa de facto perceber aquilo que estamos a tentar fazer e em vez de nós termos resultado, temos regressões. E por último, queria também falar, e portanto esses impactos têm que ser estudados. Nós não sei a ponto verde, mas coisas simples, e não vale a pena ser muito complicado, porque às vezes parece-me que há expressões muito elevadas, chiquésimas e por aí fora, mas elas não são percebidas pelas pessoas. Nós, na Sociedade Ponto Verde, demos conta, fizemos um grande inquérito nacional e nós demos-nos conta de uma coisa que parecia que estava à frente dos nossos olhos, mas que ninguém se tinha lembrado, que é preciso fazer campanhas de comunicação sobre a reciclagem das embalagens em várias línguas. Porque nós temos comunidades que estão a operar negócios na restauração, que estão a visitar-nos porque são turistas, e as regras da separação em Portugal são diferentes de outros países, e de outros países são diferentes de Portugal. Sim. É simples, em vez de dizer coloque o iogurte no amarelo, dizer isto em várias línguas para conseguirmos que as pessoas coloquem. Quando olhamos, e isto é uma perspectiva muito de território e muito de trabalhar com as populações, para as populações, com quem nos visita e com as comunidades locais. Ou mesmo com os operadores económicos. Desculpe que lhe coloque aqui uma dúvida que eu tenho. Todas Por exemplo, eu não sei o que é que distingue os chuchus dos outros vegetais, mas nós chegamos ao supermercado e encontramos um chuchu embalado ao lado de outro chuchu embalado. Mas o que terão os chuchus de tão especial para que cada chuchu tenha de ser vendido embalado? Quer dizer, há aqui muitas vezes uma profusão, no caso das embalagens, em que a atividade económica parece e certamente que quem embalou o chuchu sabe porque é que o fez, eu não duvido. Mas parece que há, às vezes, uma outra racionalidade que não tem em conta o impacto. Quando nós chegamos a casa, sobretudo se compramos coisas em supermercado, e percebemos que ficamos com um monte de embalagens, sendo que algumas delas são absolutamente indispensáveis, por questões sanitárias, mas há ali uma parte significativa que não é, pois não. É verdade, olha, eu tenho que dizer, eu também sou especialista em chuchu, lamento, mas também não consigo acrescentar, mas há uma coisa que eu consigo dizer-lhe. Nós temos todos que ter a consciência que temos problemas complexos para resolver. E, por exemplo, a utilização de sobreembalagem, ou seja, de embalagens a mais, existe. E vamos tratar de frente, olhar para o problema e dizer como é que nós reduzimos a produção de resíduos e reduzimos o consumo de embalagens. Nós estamos a dar passos nessa direção, tímidos, que às vezes é um bocadinho voltar ao antigamente. É engraçado, não é? Como é que o mundo avança e depois há uns passos que se dá para trás, que afinal quem teve cá antes de nós também fazia umas coisas bastante certas e que ainda hoje fazem sentido. E que é o reutilizável, venda a granel, e ter a preocupação que tem que ser na cadeia toda. Aliás, uma das missões que nós temos hoje em dia, um trabalho que fazemos e investimos muito, é olhar para quem desenha embalagens, ajudar a desenhar a melhor embalagem para reduzir a quantidade de embalagem que se está a colocar no mercado. E sim, há um grande trabalho para fazer, e eu diria que aí a responsabilidade não está tanto, enfim, aqui nos parceiros que gerem o território, no cidadão ou no consumidor, está na cadeia de valor. E já agora dizer também uma outra coisa que é, os problemas que nós temos, como por exemplo a sobreutilização da embalagem, a utilização de plástico a mais, descarte no sítio errado, envio para aterro, não valorização económica nem ambiental dos resíduos, ela só pode ser resolvida se cada um perceber como é que integra no outro e como é que resolvemos colaborativamente estes problemas. Senão não os vamos conseguir resolver. E também precisamos de cidadãos que cheguem ao seu local de consumo e sejam incentivados a mudar o comportamento. E agora falava também neste ponto, que é o ponto do incentivo. As pessoas só mudam de comportamento se encontrar uma good reason why. Senão não vão mudar. O Luís estava a falar e estávamos aqui a discutir os bons exemplos também de Guimarães. E eu gostava de fazer uma pergunta, eu só tenho dúvidas, não tenho certezas, que é... Quando as pessoas não valorizam um bem ou um serviço porque ele é gratuito, muitas vezes o resultado
é que o incentivo está invertido. Ou seja, nós não conseguimos o comportamento que queremos das pessoas. Eu tenho uma grande experiência neste tema de com incentivos conseguem resultados. Aliás, tivemos o gosto de estar no Laboratório da Paisagem em Guimarães a lançar um projeto piloto nacional para recuperarmos o vidro embalagem que se perde todos os dias neste país. Cascais também está neste projeto, exatamente porque nós precisamos de valorizar aquilo que parece que não tem valor. E quando queremos transformar comportamentos, não gosto de generalidades, não é tudo igual, mas ainda assim eu sou muito fã de valorizar aquilo que são os serviços autárquicos do Estado, aquilo que são os serviços que estamos a dar às populações, que lhes chamamos grátis, mas atenção, nada é grátis. Aquilo ou é pago diretamente pelo cidadão ou é pago de outra forma. Isso é a forma de fazer política, território, é um assunto que não me diz respeito, mas chamava a atenção para o facto de, quando estamos a gerir comunidades, territórios e cidades, precisamos de ter muitos incentivos para transformar o comportamento das pessoas, porque senão isso depois não vai acontecer. Uma nota final de Bruxelas. Claro. Gostava só de falar um bocadinho de Bruxelas e das, enfim... Com toda a franqueza, eu acho que, na verdade, nós temos muitas modas na sustentabilidade. Parece que há assim de repente vem a economia circular, de repente vem a neutralidade carbónica, de repente vem o Pacto Ecológico Europeu. Sim, está ótimo. Percebo que há um compromisso e uma orientação política dentro destas expressões e destes pacotes, mas queria dizer uma coisa. Andou-se muito depressa. Houve um desfazamento entre aquilo que é um desenho, uma expectativa de resultados na política europeia versus aquilo que se está a pedir às empresas, aos consumidores, aos cidadãos, e vivemos um momento em que parece que estamos a desacelerar. Aliás, em Bruxelas, todo o pacote legislativo, o Omnibus, o Stop the Clock, nomes giros, está a abrandar. E porquê? Porque tudo tem um custo e porque não é possível fazermos mudanças estruturais e radicais todas ao mesmo tempo, sobretudo quando o mundo tem problemas novos para resolver. E, portanto, eu calava-me aqui com os problemas novos para resolver, dizendo que isto é uma reflexão de vida e que tem a ver com o seguinte: eu não acredito que haja um retrocesso na implementação das políticas ambientais, de neutralidade carbónica, de economia circular, de melhor gestão do território. Acredito sim que elas vão ter uma alteração no seu ritmo por uma razão muito simples. É porque os problemas que temos que resolver e que estiveram na origem dessas medidas e desses pacotes políticos permanecem. Claro. Bem, então talvez seja o pretexto para perguntar, para quem está numa Câmara, num Executivo, esta questão. Por um lado, há um ponto que eu gostaria que se pudesse explicar com a sua experiência autárquica, talvez seja importante, que é a questão da gratuidade. Este é, aliás, um dos problemas da água, não é? Quer dizer, do seu preço, não, sendo até um bem que é escasso, acaba por ter um preço que não corresponde à realidade, o que levará, em alguns casos, até em muitos casos, na minha opinião, a uma utilização menos adequada e menos racional da água. Mas, por outro lado, quando esta proximidade de quem está numa autarquia e nesta área do ambiente, e muito também das questões ligadas à mobilidade, não somos apenas nós que mudamos, as cidades também mudam. E aquilo que era a preocupação de um autarca há 10 anos não são certamente as preocupações que ele tem agora, até porque o perfil de quem vive na cidade tem mudado. E há questões que se colocam, como as questões do envelhecimento, as questões, e que se cruzam com as questões da mobilidade, as questões dos próprios lixos, as questões da necessidade de espaços, quanto mais não seja para descansar. No pós-pandemia, as cidades, e não estou a falar de Guimarães, mas desumanizaram-se completamente. A minha mãe descobriu-se no Rossio, sem ter onde se sentar. Teve de chamar um táxi e pedir para ficar lá sentada. Na verdade, ela não queria ir para lado algum, quer dizer, mas acabou por ir. Queria ir depois, porque se virmos, muito próximo do Observador, há uma estação de metro que, não sei se ainda mantém, mas pelo menos aqui há umas semanas ainda mantinha umas tiras que tinham ficado da pandemia, ou seja, os espaços para nós nos podermos sentar, os espaços de conforto nas cidades, que não sejam as esplanadas dos cafés. Há muitas destas coisas que passam por uma proximidade com o cidadão
que também será eleitor, que também será residente, outras vezes não é. Portanto, isto tem mudado nos últimos anos. Sim. Mudou sempre, mas agora talvez mais depressa. Sim, os desafios são outros, a sociedade evoluiu, também reflexo do maior acesso à informação, ao conhecimento, temos e bem hoje cidadãos mais conscientes e mais exigentes. A pessoa tem de estar necessariamente no centro da governação e nada é desfasado. Portanto, estamos, porque no fundo, nas diferentes áreas de atuação, o trabalho que implementamos, seja nas áreas que aqui já referimos, seja noutras, elas concorrem para um objetivo final ou uma meta que a todos nós aspiramos, que é melhorar a qualidade de vida da população. E ao estarmos a criar cidades ou território mais verde, mais resiliente, mais agradável, mais saudável, nós estamos realmente também a promover a saúde e a qualidade de vida das nossas populações. Falava na utilização do espaço público, da forma como nós gerimos e dimensionamos o espaço público. Ele é fundamental e aí também tudo se cruza. Por exemplo, quando nós estamos, e é um projeto concreto que queremos ver executado na totalidade até ao final do ano 2026, isto porque, sendo Guimarães capital verde europeia, e já agora há aqui um parênteses, a nossa determinação e insistência na candidatura não tem o único objetivo ou não teve de termos um galardão ou termos recebido essa distinção. Sempre nos esforçamos por trabalhar o processo como uma forma também de motivação de todas as equipas profissionais e também da comunidade, porque a população tem de fazer parte. O mesmo lema que Guimarães usou quando foi capital europeia da cultura, que é o tu fazes parte, puxando muito este sentimento vimaranense, é aquele que nós também realçamos e trabalhamos em termos ambientais. E, portanto, quando estamos a implementar uma rede de cerca de 61 km de ecovias ao longo das margens dos rios, do Ave, do Selho, que vai permitir ligar, conectar cerca de 27 freguesias do Concelho de Guimarães, porque são 48, nós estamos a devolver os rios, estamos a proporcionar espaços de usufruir, para que a população possa usufruir, mas ao mesmo tempo estamos a criar os tais espaços que permite à pessoa poder ter um contacto também com a natureza. Outra área que também aqui é importante, a criação dos espaços verdes, e essa tem sido também uma área fundamental para nós, o termos toda a nossa população ao nível do território, estar próxima de espaços verdes, parques de lazer, portanto, espaços onde possam usufruir e conviver com a natureza. E, portanto, todos estes projetos são importantes porque a pessoa, se ao mesmo tempo temos que, obviamente, planear, projetar a cidade, fazer trabalho importantíssimo com a academia, apostar na investigação, no conhecimento, nós temos também que criar espaços onde o cidadão possa sentir esse retorno. E, por exemplo, na área da eliminação do plástico, falou das embalagens de plástico, e no nosso mercado municipal temos esse projeto que é simples, mas que diz muito à população, eliminar o plástico do uso único. E, portanto, o que é que também fazemos em todas as escolas, por exemplo, do Concelho e na comunidade, temos contentores onde possam depositar as suas roupas, o seu vestuário não usado, que depois, juntamente com spin-offs da Universidade do Minho, toda
toda essa matéria-prima é reutilizada e é transformada em sacos que depois são distribuídos no nosso mercado, no nosso centro histórico, por exemplo, em mantinhas para colocar nas esplanadas ou em caminhas para os animais do nosso centro de recolha, ou seja... Que aquilo que se nota, desculpe interrompê-la, de facto há uma grande adesão, até por via das crianças, tudo que é as reciclagens. Havia durante algum tempo aquela questão das tampinhas, as criancinhas todas pediam tampinhas em casa, mas as tampinhas ficaram irritantemente agarradas às garrafas e acabaram-se as tampinhas. Mas pronto, essa parte muito próxima, eu acho que aí, de facto, tem havido um grande sucesso, não é? Sobretudo naquilo em que se vê que entra daqui e sai dali. Sai daqui com o produto que nós íamos deitar fora e sai dali tão bem, tão bonito. Mas depois, nas outras questões mais infraestruturais, é que é mais difícil, que é a questão do onde é que fica o aterro, vai fazer-se o aterro, vai investir-se... num parque de estacionamento ao pé, para fazer um parque de estacionamento ao pé de uma linha férrea, mas depois arrancam-se os jacarandás. Quer dizer, depois aí, quando o ambiente deixa de ser aquela coisa fofinha e bonita, é como se não se associasse a que ele implica escolhas. E no caso da neutralidade carbónica, implica muitas escolhas e muito difíceis. Portanto, aí é um outro patamar, não é? Sim, implica muitas escolhas e escolhas muito difíceis e implica também uma forte articulação com outras organizações a nível da administração central e muitas vezes juntamente com o governo. E nós estamos aqui a falar, estamos em Lisboa, estamos aqui em Oeiras e falamos de Cascais, portanto estamos aqui na área metropolitana. Mas Guimarães está no norte do país. Não sou defensora dos discursos norte-sul, não é isso, mas o que também os municípios têm dificuldades, nós temos também muita dificuldade em prosseguir e em concretizar projetos que entendemos que são fundamentais para o nosso território, quando estamos dependentes, por exemplo, de uma desclassificação ou de uma intervenção numa estrada que está ainda na tutela da IP, quando nós queremos promover melhoria na acessibilidade, logo com consequências positivas para a melhoria da população e também em termos ambientais, e estamos... são processos longos de articulação, de negociação com as entidades competentes da área para aprovação de projetos, etc, etc. Ou quando temos propostas concretas em que queremos, numa perspectiva de melhoria da mobilidade concelhia, em que trabalhamos, e não é há um ano ou dois, com as entidades que tutelam, por exemplo, a parte dos caminhos de ferro, a ligação ferroviária, e, portanto, sentimos, há muito ainda a fazer nesta área de articulação com as entidades e de, em conjunto, realmente descomplicarmos, mantendo o rigor formal, não é disso que se fala, mas de haver aqui uma maior e melhor articulação no sentido de sermos capazes de implementar no território projetos que fazem a diferença na qualidade e na melhoria, tanto da qualidade de vida das populações. E na verdade, essa ou noutras áreas, mas na área da mobilidade é uma área em que sentimos muito essa dificuldade. Sim, está a falar no país da linha da Beira Alta, não é? Que tem demorado todo este tempo. Portanto, agora, e porque os últimos, quer dizer, os últimos acabam por ser os primeiros, porque encerram nesse sentido, Luís Almeida Capão. Portanto, está aqui uma autarquia, estamos em, portanto, tem a ver com Cascais. Se pudesse usar, e vai ter mais do que 7 minutos, porque apesar de tudo, poderá ir até 8, 9 minutos, para explicar como é que se poderia fazer para se conseguir, não estou a dizer a neutralidade carbónica, mas dar passos efetivos para chegarmos lá na área onde estamos e noutras, geograficamente falando, por onde é que começaria? Bem, o princípio é fácil.
Para já, o objetivo final, a neutralidade carbónica, só faz sentido se promover uma maior qualidade de vida das pessoas no global. Em Cascais, o Orçamento de Cascais é financiado pelos cascalenses e pelas atividades empresariais do setor do Concelho de Cascais e, portanto, focando-me única e exclusivamente em Cascais, por onde é que nós já começamos. Nós fomos o primeiro concelho a trabalhar as questões das alterações climáticas, o primeiro plano de ação feito na altura com o professor Filipe Duarte Santos foi feito em 2009, em que já tinha a noção de eventuais perdas de linhas da orla costeira. Felizmente isso não se verifica em Cascais, a orla costeira em Cascais não está a recuar. E se recuar num ou outro sítio é altamente residual, nem se consegue detectar por aquilo que tem sido as imagens que temos avaliado anualmente, mas também fomos dos primeiros a fazer o roteiro da neutralidade carbónica de um concelho. Quando temos um roteiro de neutralidade carbónica, ou quando temos uma matriz energética, isto são questões um bocado mais técnicas, mas eu traduzo isto, conseguimos perceber, de facto, onde é que nós estamos a consumir mais energia e a energia que nós estamos a consumir, qual é a origem dessa energia. Naturalmente e felizmente, a quantidade de energia proveniente de fontes de energia renovável em Portugal chega a atingir picos de 100% em alguns dias do ano, e verificou-se isso agora também recentemente. Todos nos tornámos um bocadinho especialistas em energia depois do último, espero que último apagão. E de facto o que se verifica é que 50% da energia, das emissões de Cascais provém de energia estacionária, ou seja, basicamente a grande maioria da energia que não é transportável são essencialmente habitações, indústria, etc. E se olharmos de facto que Portugal lidera os países da União Europeia onde as pessoas mais sentem incapacidade de aquecer as suas casas no inverno, conseguimos perceber que há aqui uma relação causa e efeito. Portanto, de facto, as casas não são boas, são casas as casas em Portugal já têm alguma maturidade, portanto, são casas antigas, a grande maioria das casas são antigas, e a grande maioria das casas antigas são ocupadas por pessoas que não têm condições financeiras, e a energia está cada vez mais cara. O que acontece? Há aquilo que se chama a pobreza energética. E começamos, por exemplo, por aqui. O que é que Cascais fez? A única forma que nós temos de, além dos transportes, são 49%, transporte público gratuito, promover a mobilidade suave, tudo aquilo que nós estamos a falar, na componente das florestas, o rewilding, todo o trabalho que estamos a fazer no Parque Natural, os corredores ecológicos, as hortas comunitárias, os jardins de proximidade, tudo isso que é algo que é natural num plano de ordenamento bem feito, como é o plano de Cascais, depois resta-nos a casa das pessoas. Bem, olhamos primeiro para a nossa casa, como é que nós aquecemos as piscinas, como é que nós aquecemos as escolas, como é que nós damos energia às escolas, à própria autarquia, se funciona bem, se temos limitadores de caudal para não gastarmos água excessivamente, se temos caminhões elétricos, se temos mobilidade elétrica na própria Câmara, se isso inspira as empresas e depois os municípios a fazerem o mesmo caminho, começamos a perceber que é uma coisa, que é um caminho que é relativamente fácil. Desculpe só interromper. Eu ia terminar a parte mais interessante. Não é apenas aquecer, é também arrefecer. Ia falar disso. Quando se chega, agora, por exemplo, em dias como este, e depois vamos a algumas grandes superfícies, estou a referir-me a Lisboa, por exemplo, é muito visível a presença de pessoas, às vezes idosas, em centros comerciais, como o caso do Colombo e não só, e que estão ali claramente que se vê porque à procura de algum conforto térmico a deixar passar aquelas horas piores. Portanto, as pessoas sentem esse desconforto. Fala-se muito do frio, mas Portugal não é apenas um país de frio. Sim, e hoje falava-se de manhã das 5 ondas de calor. Não, só o ano passado houve 7 ondas de calor em Portugal, e dizemos que o ano passado, 2024, foi o ano mais quente que há registro no planeta Terra, e nós vamos dizer em Cascais foi o ano mais frio que nós enfrentámos. 2024 foi provavelmente o ano mais fresco. Então, quando entramos, de facto, e olhamos para dentro da casa das pessoas, em Portugal, 65% das habitações têm baixa eficiência energética, ou seja, têm dificuldades em aquecer-se, mas também têm dificuldades em arrefecer-se. E, normalmente, isso acontece mais nas pessoas que têm maior dificuldades económicas, portanto, nas franjas mais desfavorecidas. Como é que uma autarquia consegue intervencionar dentro de casa das pessoas? Bem, nós primeiro criámos um lema, entre aspas, que se chama, tem muito a ver com a transição justa, mas um bocadinho inspirado, não melancólico, daquilo que foi o final da Guerra do Vietnã nos anos 80, tem a ver com ninguém fica para trás, nobody left behind. E, portanto, conseguimos encontrar a transição justa como o princípio essencial. Adotar um mecanismo de financiamento, demos um nome muito fácil, Fundo Verde para as Famílias de Cascais, em que visa exatamente investir 3 milhões de euros com uma prioridade nas famílias mais desfavorecidas.
Como é que nós conseguimos fazer isto? Neste momento, para ter uma ideia, já temos 500 famílias que já estão a ver a sua vida mudada, com várias tipologias, onde aquelas que são 100% cofinanciadas, estamos a falar do primeiro escalão do IRS, as pessoas não têm de gastar um cêntimo e estamos a beneficiar o isolamento. Isolamento seja do próprio piso, seja também em termos de janelas. E depois todas as outras medidas normais para melhorar a eficiência. Permite-nos também chegar a estas pessoas através da rede social que existe em Cascais. Nós temos 6 IPSS a quem a autarquia adianta financiamento, para que as IPSS possam adiantar financiamento aos prestadores, que depois vão à casa das pessoas incorporar então todas estas medidas. E estamos a falar de, neste momento, 500 famílias que há 4 meses atrás não tinham sequer a noção de que havia possibilidade de alguém ir à sua casa e mudar-lhes as janelas. Nós vamos, no dia 29, portanto, na próxima quinta-feira, que é o Dia Mundial de Energia, vamos apresentar o balanço deste fundo verde de apoio às famílias de Cascais, onde já temos testemunhos de pessoas que têm as suas casas com muito maior qualidade de vida. O que é que isto nos permite? Para já combater a literacia financeira, as pessoas não têm noção, de facto não sabem sequer interpretar uma fatura de eletricidade, a iliteracia administrativa e a iliteracia energética. Portanto, criámos balcões de apoio com a rede social, onde permite, de facto, estas pessoas melhorarem o dia-a-dia com financiamento municipal. Claro que as pessoas do 5º e do 6º escalão, aí com maior capacidade, já fazem autonomamente, embora tenhamos 2 one-stop shop de energy, portanto 2 lojas de apoio de energia que também foram criadas para o efeito, que apoiam as pessoas do 5º e do 6º escalão. Essas autonomamente fazem uma candidatura, adiantam as verbas, mas obviamente o que estamos a fazer é a progressão do investimento, a perenidade do mesmo, ou seja, estamos a mudar famílias e casas para, entre aspas, a eternidade, se fosse para a perenidade em linguagem financeira, e de facto permitem ter menores custos de energia, maior capacidade de ter conforto em casa e, acima de tudo, maior independência financeira por este investimento que a autarquia faz. Portanto, é um dos pequenos caminhos que estamos a fazer e, neste caso, provavelmente, eu digo sinceramente, é o projeto que mais gozo me deu fazer nestes tempos, nestes últimos anos que tenho estado na Câmara. É, de facto, um projeto que a Câmara consegue diretamente mudar a vida de pessoas e, oxalá, o Vice-Presidente Nuno Piteira Lopes e o Presidente Carlos Carreiras continuem a financiar este projeto para chegarmos ainda a mais famílias, a começar pelas mais desfavorecidas. Bem, acabámos assim, excedemos em 59 segundos o nosso tempo. Eu quero agradecer imenso, e aqui vou mesmo pela ordem alfabética, à Ana Isabel Trigo Moraes, ao Luís Almeida Capão e à Sofia Ferreira, as conversas que aqui trouxeram, porque as conversas essas não têm de ser neutras e notou-se claramente que têm opções e algo a dizer nesta matéria. Obrigada aos 3, obrigada também a quem nos esteve a ouvir e obrigada à Universidade que nos acolheu tão agradavelmente e, claro, falando em causa própria, também obrigada ao Observador por ter propiciado esta conversa. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Obrigado.